Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar aqui para essa conversa e hoje eu quero meditar um pouco na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original e sustentá-la com 1 João capítulo 1, onde fala a respeito da vida, do germe de vida, o Espírito Santo que está na palavra. E por isso ele estava em Jesus, sendo Jesus o verbo manifestado, a palavra feita carne. Então, o apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio. Então, Gênesis 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, sendo ele a palavra manifestada. Veja, Hebreus 4:12, e o sinal de que a palavra estava nele era que ele podia conhecer os mistérios do coração, a exemplo da mulher samaritana. O mesmo anjo que veio a Abraão foi o mesmo anjo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Então veja, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que coisa maravilhosa! Nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2, abre parênteses. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que coisa gloriosa, preciosa! Veja, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ainda para apoiar a mensagem, eu quero ler na página 147 da mensagem à era de Pérgamo, a grande promessa que o Espírito Santo fez para nós quando ele pediu ao profeta que tomasse uma folha de papel e escrevesse exatamente o que Deus gostaria que nós soubéssemos. Um segredo que revela a eleição e a predestinação para com os filhos de Deus. Veja, você já vem ao mundo com uma semente, e essa semente é a palavra de Deus colocada ali. Veja, e essa palavra um dia nos levaria ou nos levará ao conhecimento da verdade para o dia em que nós estamos vivendo. Agora, veja, aqui está o que estou tentando lhes dizer. O profeta agora recebendo o Espírito. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11, que diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Veja, e assim foi. Cuja semente esteja nela. Essa é uma parte que eu quero destacar. Então, na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, veja, mostrando como que a verdadeira igreja é uma palavra expressada, de acordo com Romanos 8, que a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus, esses filhos que estavam na mente de Deus e que foram manifestados a seu tempo, na estação apropriada, na posição geográfica que Deus pré-ordenou. Veja, essas sementes eleitas estavam aguardando a água. Veja, a água e o Espírito. Veja, a água representa a palavra. Então o germe de vida tem que vir sobre a semente para fazê-la viver. Então veja, parágrafo 111. Jesus é a palavra de Deus e ele rompeu aquilo, aquela vida, a vida que está dentro da semente, veja,
A vida que está dentro da semente, que é esta vida que é o Espírito. Veja, a água fluindo, o Espírito sobre a semente de Deus trará a vida da semente. Porque, veja, fruto que vai, o fruto de acordo com a sua espécie, essa é a lei da reprodução. Veja, e se isso trouxer algo mais, há algum outro tipo de semente ali, então. Veja, se trouxer qualquer coisa mais do que a palavra, então é outro tipo de semente. Porque o eleito trará apenas a palavra. Veja, se o Espírito de Deus chegar para regar a semente, se é a semente que está dentro sendo regada, isto produzirá a vida da semente. Está isso claro? Produzir a vida da semente. Foi para isso que isso foi dado. O Espírito Santo, vindo sobre os corações pré-ordenados, manifestarão a palavra para o dia. Veja, eu creio que a Bíblia é a palavra, toda a verdade, e Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. O que foi ele? Agora veja, ele foi aquela semente. Então, ele era aquela semente que Eva deveria ter produzido. Você compreendeu isso? Ele era a semente que Eva tinha que reproduzir, mas ela hibridou isso descrendo na palavra de Deus. Então, ele era aquela semente, a semente da mulher de acordo com Gênesis 3,15, e a única forma que a vida pode existir na reprodução da vida, a vida teve que vir através daquela semente, e aquela semente teve que morrer em sequência para libertar a vida. Veja, não pode você ver isso? Foi para isso que a água foi dada. Então isso é algo muito grande. Quando o Espírito veio a Maria, veja, um anjo veio a Maria, e o anjo trouxe a palavra, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Jesus desceu para endireitar aquilo aonde Eva falhou. Veja, o Espírito Santo que estava no jardim do Éden era para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver, porém a hibridação trouxe morte. Veja, ela hibridou. Agora você nega a semente da serpente, então eu te perguntarei, para que esses serviços funerais? Veja, ela era híbrida. Cada um de nós é híbrido do original. Esta é a razão que você está constantemente morrendo. Mas há um germe de vida vindo da verdadeira semente, que Deus provou que isso era a sua semente. Jesus Cristo, a semente original, a palavra, a semente é a palavra, e Jesus é o verbo. Ele o ressuscitou outra vez, hein? Que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez, através do nascimento, através do ventre da sua noiva, aqui no tempo do fim. O que essa palavra trouxe no tempo do fim, através da igreja, através da sua noiva? Um filho da palavra, o filho do homem, manifestado aqui no tempo do fim. Veja, para produzir o mesmo tipo de vida daquela semente que caiu no solo. Porque somente a semente original pode se reproduzir, e somente através da verdadeira mensagem, verdadeira palavra, é que a vida de Deus pode se reproduzir outra vez. Não se pode misturá-la com nada. Quando Eva misturou com sabedoria humana, produzir um híbrido. Olhe para o seu umbigo. Veja, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Você não deveria ter vindo pelo sexo, você deveria ter vindo pela palavra. Mas Eva hibridou isso, misturou seus pensamentos. E hoje é a mesma coisa. Quando um homem mistura seus próprios pensamentos com a palavra de Deus, produz um híbrido. E isso não pode se reproduzir, não pode trazer vida. Por isso há muitos hoje à beira do caminho. Você não pode ter água e gasolina misturados, não vai funcionar. Então veja, agora parágrafo 119, para nós caminharmos para o final. Agora Jesus, veja, 1 João 1, Jesus, o verbo, a vida, a palavra, o Espírito. Veja, Jesus é a palavra manifestada. Ele e a palavra são um e o mesmo. E foi por isso, veja, manifestado perfeitamente nele. Esta foi a razão pela qual Deus se manifestou perfeitamente em Jesus.
porque ele era a palavra semente, o germe da palavra. Veja, ela mesma, o germe que está dentro da semente, esta é a vida dentro da semente. Que coisa extraordinária. O que provou que Jesus era Deus foi que reproduziu a palavra em carne humana. E aquela vida que estava dentro daquela semente, o Espírito Santo, esta vida, este germe de vida, tem vindo sobre a semente eleita para produzir a mesma qualidade de fruto, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Por isso o anjo de Malaquias 4 era uma semente original, porque manifestou a Cristo outra vez. Veja, você compreendeu isso? Ele foi o germe da palavra de Deus, o germe é o Espírito, o germe é a água, e Jesus teve que ser quebrado em ordem, para aquela semente soltar sua vida, para regar outra semente que estava chegando. Ele mesmo disse, tenho outras ovelhas, que não são nem mesmo desse aprisco, eu as tenho, eles vão ver aquilo, eles vão obter aquela palavra e permanecer exatamente com ela, e eu envio o Espírito Santo para regar isso, e isso produzirá precisamente, isso produzirá milagres, isso produzirá o poder de Deus, isso produzirá, veja, não negará nada, porque é uma semente congênere com a semente. Veja, isso não pode dizer, senhor Cardo, venha viver comigo. Não, senhor, não, isso não fará isso, realmente não. Isso simplesmente não se misturará. Você não pode misturar morte e vida, você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então aí está, uma semente eleita nesse dia que estamos vivendo, é caracterizada porque permanecerá com o que está escrito, apenas repetirá aquilo que pregou o anjo de Apocalipse 10:7. Veja, não pode misturar suas ideias, seus pensamentos. Hoje há muitas pessoas pregando suas próprias mensagens e buscando apoio na literatura do profeta para fazer uma citação aqui e ali, para dar um ar de espiritualidade. Não deixe de ser enganado. Veja, apenas a palavra original pode reproduzir-se a si mesma, e apenas a palavra original reproduzirá Deus outra vez em carne humana, e somente o verdadeiro carregará uma semente em seu coração, e sobre esta semente virá o Espírito Santo para fazer a palavra viver para o dia em que estamos vivendo. Veja, a vida é Jesus, a vida é o Espírito Santo. João disse, nós tocamos na palavra da vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmão, esta é a semente eleita, aí está Deus agora nessa santa convocação, convocando a semente eleita para subir mais alto. Veja, nessa ressurreição, essa voz de arcanjo chamando a igreja para se colocar ao lado da palavra. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.